Vamos convidar pelo menos 3 mulheres para entrarem aqui, porque essa live de hoje, deliciosa, um assunto, um tema que interessa a todas nós mulheres. Vamos falar sobre como a sua autoestima, que está tão mexida durante o climatério e a menopausa, qual é a influência que essa autoestima tem a ver com a sua autoimagem, a forma como você exterioriza isso para o mundo. Vocês vão ver que delícia de tema. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Jane Pires, sou especialista em imagem, sou idealizadora do método Vista-se, Descubra o Poder da Sua Imagem, sou mentora de consultoras de imagem, eu tenho uma mentoria que chama Do Zero a Consultora de Imagem de Sucesso, sou mentora justamente por ter um zelo pela consultoria de imagem, então eu acredito que é um tipo de formação que exige um acompanhamento, né, de uma mentora para quem está começando, até pelo cuidado com as pessoas que investem, porque hoje você abriu a boca, Fernanda, para falar que é consultora de imagem, as pessoas já querem fazer, me dar seu telefone, então assim, estão muito abertas e isso é muito bom. Isso significa que as pessoas entenderam a necessidade delas expressarem quem elas são, né, delas terem uma imagem coerente com a sua essência, com as suas habilidades e não com o que as pessoas querem delas, ou não com o que a blogueira tem, né? Antigamente era atriz de novela e por aí vai. Que bom, um trabalho lindo que você faz. E para o pessoal que acompanha a Jane, né, que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou nutricionista, meu nome é Fernanda Larraldi. Eu trabalho com mulheres com idade ali a partir dos 40 anos, e eu digo a partir porque daí em diante. E eu trabalho conduzindo mulheres, Jane, que estão passando pelo climatério, que não sabem que está acontecendo isso, se perdem em meio a tantos sintomas desconfortáveis. E uma das coisas que acaba sendo perdida junto é justamente essa coisa da autoestima. A mulher está sofrendo tanto sem saber o que ela tem e sem saber, principalmente, por onde começar, que essa questão da autoimagem fica muitíssimo comprometida, muito, muito, muito. Então, eu trabalho por meio da alimentação, livrando essa mulher desses sintomas desagradáveis e por meio desse acompanhamento emocional, mostrando para ela que tem jeito, que não é o fim, que há muito que ser feito ainda. Então, essa sou eu. Que bom, de conexão, né? Muito, né? E assim, eu vejo que eu tenho feito lives com ginecologista, com sexóloga, e a gente sempre trazendo essa questão da necessidade de levar esclarecimento para mulheres, né? Então, assim, por exemplo, na minha área, ainda há muito tabu em se falar de menopausa, a gente falar de envelhecimento, e principalmente dizer a uma mulher que está envelhecendo que ela pode vestir aquilo que ela gosta, que ela pode assumir uma nova identidade, descobrir um novo prazer, que ela pode se ver diferente e exteriorizar aquilo que ela sente. Que foi até o que eu mandei para você, né? Que eu falei, olha, eu queria que a gente trouxesse isso, que a mulher ela tem muito isso de mostrar aquilo que ela está sentindo. Então, se ela não está bem com ela não tem prazer em se vestir, ela não tem prazer em se olhar no espelho, ela não se agrada daquilo que ela vê. E eu acho que tudo isso afeta muito, né? Isso que você está falando é tão interessante. Por exemplo, eu sou consultora de imagem, então assim, tem época que eu estou extremamente montada, assim, eu estou numa fase que eu estou mais natural, né? Esses dias a minha consultora até perguntou, falou assim, Jane, você está usando tanto cores claras, eu usei cor demais, né, composição de todas as cores que você imaginar eu já fiz. Então assim, a gente precisa sentir o momento que a gente está e respeitar ele. Né, realmente entender o que está acontecendo dentro da gente e tanto, isso é tão real, você olhar para você e você poder ser você, claro que com valor, né, sem se desvalorizar, que tem pessoas que vêm para minha consultoria de imagem pelo método Vista-se e elas já estão vindo, né, de um caso de terapias. Eu tenho clientes que passaram por 3 terapias e encontraram na consultoria de imagem aquilo que ela não encontrou na terapia. Eu tenho clientes que são psicólogos e que fazem consultoria de imagem comigo, porque eu também
né? Tem outras ferramentas de desenvolvimento pessoal. Então, o olhar para você, o se ouvir, parar para se entender, né? E ser quem você é, te cura. E já falaram para mim, o seu método me curou. Não, meu método não cura ninguém. Foi você que se curou. Foi você que pegou a ferramenta que eu te ofereci e fez dela algo precioso. Você se entregou. Porque se você não se entrega, não tem resultado. A gente não faz nada pelas pessoas, né? Muito diferente do que um psicólogo faz, né? A gente não entra na profissão de ninguém. Tanto quando eu identifico que uma pessoa precisa passar por um processo de terapia, eu levo ela até o profissional. E se tem uma coisa que a consultora de imagem faz, é ter uma equipe de profissionais que ela confia para poder direcionar essa pessoa para esses profissionais quando assim necessário. Sempre tem alguns que são necessários, né? Tem o visagista, cabeleireiro, tem a pessoa que vai pintar o cabelo, maquiador, a lojista. Então, assim, a gente sempre está trabalhando com parceiros, então nós somos muito abertas, né, a ter essa equipe. A gente entende que é necessário. Eu estava até comentando na entrevista da rádio que eu fiz hoje que é tão interessante essa segurança do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, né, que acaba sendo um comportamento seguro. E eu entendo que todo comportamento ele se repete. Eu falei justamente isso na rádio hoje com uma pergunta que eles me fizeram, questão de benefícios da consultoria de imagem. Então, Fernanda, se eu tenho comportamentos negativos, né, você deve conhecer várias mulheres que vêm com esses hábitos negativos, ele se repete. E ele não se repete só na comida, na falta do cuidado com alimentação saudável. Ele se repete em outras escolhas. E assim é com a roupa. Se eu tenho segurança, Fernanda, no que eu vou comer, no que esse alimento está causando em mim, né? Por que eu estou tendo essa preferência de alimento? Eu tenho também segurança na roupa que eu estou vestida, né? Se ela está comunicando aquilo que eu preciso. E o mais importante não é comunicar o que as pessoas querem, é fazer com que ela sinta, que eu sinta o que eu preciso sentir com essa roupa, é viver essa experiência. Esse comportamento seguro, ele passa a se repetir em outras escolhas. E aí entra carreira, relacionamentos, tudo, porque são escolhas. Concorda? Plenamente, totalmente. E essa questão, eu acho que ela vem, Jenny, e eu vivo isso muito, né, com as minhas meninas, assim, desse autoconhecimento, de você descobrir que você está fazendo algo por você realmente, que você se colocou em primeiro lugar, porque uma grande dificuldade que eu vejo das mulheres hoje, e quando a gente pensa em mulheres, em termos gerais, é essa coisa, principalmente se ela é mãe, dela se colocar em primeiro lugar, olhando para a família e falar, olha, eu tô aqui ainda por vocês, mas agora sou eu. Então, assim, eu vejo uma dificuldade imensa, né? Era abrir mão um pouco da família, dos filhos, do marido, do trabalho, para olhar um pouco para ela. Mas quando isso acontece, quando essa mulher se permite, ela entende a necessidade, porque é necessário isso. Isso não só para a saúde física, mas para a saúde emocional, e o quanto isso abre essa mulher para novas oportunidades. E o quanto isso afeta tudo, inclusive quem está perto. Porque quando a gente tem a oportunidade, você assim como eu, quando a gente tem a oportunidade de participar da transformação de uma mulher, gente, é lindo ver o que acontece com todo mundo que está perto. Porque não é só nela, porque essa mulher ela não está fazendo aquilo assim, não é só por ela, porque quem está perto, os filhos percebem, o companheiro percebe, quem trabalha junto percebe, todo mundo percebe que há algo diferente, que essa mulher se abriu para o novo, né? É verdade. Isso é tão incrível, porque na carreira a mulher também busca essa realização inconscientemente. Às vezes ela não, o subconsciente trabalha muito a nosso favor, né? E Deus ele nos deu uma missão de trabalhar. A palavra de Deus fala que Deus iria nos abençoar com o fruto do nosso trabalho. Então, quando eu conheço uma mulher que não se realizou profissionalmente, eu vejo uma mulher que não teve uma realização plena. Isso em outras áreas também, porque na vida da gente, Fernanda, a gente tem pilares. E esses pilares, eles têm que estar caminhando juntos, né? Então, assim, se eu cuido muito do meu profissional, porque eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, se deixar, eu
vou além do que eu devo, né, e não cuido do meu papel como mãe, por exemplo, em algum momento, até esse pilar profissional ele vai ser afetado, porque ele começa a perder o equilíbrio, né? E eu já senti isso na pele e vejo isso acontecendo com as pessoas também. O método Vista-se ele cuida de exatamente isso, porque a consultoria de imagem tradicional, ela trabalha um objetivo de imagem. A Fernanda me procura, ela fala, olha, gente, eu preciso ter uma imagem adequada para trabalhar no marketing digital, sou nutricionista, a gente vai trabalhar isso, claro que conectado à essência, mas vamos trabalhar esse objetivo da Fernanda. E o método Vista-se ele é mais profundo. Ele vai estudar o passado da Fernanda, tem uma ferramenta que eu desenvolvi que chama Arca da Vida, trabalha passado, presente e futuro, porque a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás, que está influenciando a gente fazer algumas escolhas hoje. A gente precisa entender a posição que nós estamos hoje também e ter um planejamento para amanhã, porque senão as coisas não acontecem. Então eu entendo que a gente está conectado, passado, presente e o futuro, ele está conectado. A gente precisa se resolver no nosso passado, a gente precisa entender se a gente regrediu, se está evoluindo, vivendo hoje, e a gente precisa também planejar o nosso futuro. Não dá para uma pessoa falar assim, olha, tem pessoas que realmente, falando de semiótica um pouco, ela vive no presente. O importante é o hoje. Tem pessoas que vivem no passado, tem pessoas que vivem no futuro, todas estão, tá ruim. A gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então eu preciso entender o meu passado, viver o meu presente e o meu futuro também. E o mais difícil é isso, né? A gente buscar esse equilíbrio. Mas a gente está sempre, né, entendendo que é necessário, quando você tem consciência de que é necessário, de que você precisa, você busca. Então eu preciso, né, trazer essa consciência para minha cliente e fazer ela entender que é necessário ter uma imagem representada em cada área da vida. Por isso, Vista-se. Eu me visto de mãe. O vestir não é necessariamente a roupa, né? A roupa, na verdade, ela é um instrumento de realização e de expressão de sentimentos também, mas é importante que eu entenda que eu estou aqui numa missão, que um dia eu vou partir e que eu preciso cumprir, né, tudo aquilo que eu vim cumprir aqui. Mas se eu não tenho consciência disso, às vezes eu fico buscando e não encontro nada, né? Correndo contra o vento. Né? Eu mesma já fiz isso muito. Então, não é à toa que eu desenvolvi o Vista-se, não foi da noite para o dia. E você sabe, Fernanda, que a minha filha, eu acredito que foi uma cura, porque eu acredito em Deus, eu acredito no sobrenatural. Então, eu acredito que quando você veste a sua roupa, a cura acontece, o milagre acontece. Minha filha foi diagnosticada com dislexia, e ela tinha todas, né, as características de uma pessoa que tinha, escrevia de trás para frente, não lia. E no momento que eu fui tendo essa revelação através das clientes, eu comecei a olhar para onde eu também estava falhando dentro da minha casa. É igual eu te falei, eu amo muito a profissão. E chegou um momento que eu estava todos os dias com a minha filha e não estava. E aí eu fui tendo essa revelação de que eu precisava ajudar as minhas clientes a vestir uma roupa adequada em cada área da vida. E eu comecei a separar uma roupa para ela sair com o esposo, outra para ela ter um dia com o filho. E aí que eu despertei que tinha alguma coisa errada dentro da minha casa. Que eu estava visualizando só a necessidade das pessoas. E quando eu comecei a vestir essa roupa, porque quando eu ia deixar minha filha na fono, eu deixava de ficar do lado de fora. Eu ficava do lado de fora trabalhando, mas por deixar aí, eu achava que eu estava lá, estava tudo bem. E eu passei a desligar o celular, delegar funções, trazer equipe. Um dia até uma pessoa da equipe falou, daqui um dia você vai ter que arrumar um motorista para levar lá, porque a gente está com muito cliente. Eu falei, não, você não entendeu. Se vocês estão aqui hoje é porque eu sempre vou com ela, minha filha vai com você. Entendeu? É o propósito do Vista-se. E eu passei a entrar dentro da sala com ela e desligar o celular e viver aqui com ela. Foram 3 meses. A fono falou assim, o diagnóstico tá errado, sua filha não tem dislexia. Então, assim, eu desfrutei, né, desse poder, desse sobrenatural, da importância de você tomar conhecimento das coisas e você fazer a sua parte. Foi aí que eu desenvolvi o Vista-se, porque, na verdade, eu tinha uma empresa de consultoria de imagem que chamava Joá, e eu trabalhava com consultoria para todo mundo. Eu sou formada em moda, então desenvolvia uniformes com técnicas da consultoria de imagem, fazia imagem corporativa, artística, tudo. E aí eu peguei também e defini um nicho. Falei, meu
nicho é emoções, vai além do vestir, bem além da aparência. E aí hoje, né, o meu nicho, meu principal foco é com mulheres, e aí trabalhar todo esse contexto e dar atenção a todos os pilares da vida, e com isso a gente está conseguindo transformação na vida de muitas mulheres. Olha que coisa curiosa. Nutrição é minha segunda graduação. Eu sou advogada de primeira, eu me formei em Direito, trabalhei na área jurídica até 13, 14 anos atrás. E aí eu digo sempre assim, que eu era uma mulher caprichosa, no sentido assim, de tudo que eu pegava para fazer, como até hoje eu faço bem feito, porque se foi me entregue uma missão, eu vou fazer bem feita, com excelência. Só que eu era frustrada profissionalmente, até que veio a nutrição, e a nutrição veio para minha vida, Jane, como um presente de Deus. Então, assim, eu também creio muito na direção de Deus na minha vida, e então, hoje, viver esse propósito da nutrição, sendo canal de transformação na vida de outras mulheres, e assim como você, eu me apoio nesse, eu não digo nem um tripé, né? Eu acho que muito mais pernas essa base tem, de ver que uma mulher, para que ela seja completa, a gente tem que ter esse olhar amplo para essa mulher, tirar essa mulher de um plano cartesiano, matemático, aquela coisa que você olha uma mulher, não, é isso aqui e acabou, é desse jeito que vai ser para você, e se não for assim, não tem outro jeito. E não é assim. É a gente aprender a ouvir a necessidade dessa mulher. Muitas vezes, eu tenho mulheres que me procuram e a gente começa a conversar. Às vezes ela fala assim para mim, olha só, Fernanda, eu vim porque o meu médico falou que eu tinha que mudar a alimentação. Mas ela realmente não está querendo aquilo. Às vezes ela tem algo para ela muito maior, que está incomodando muito mais, que merece uma atenção muito maior. Então eu, como profissional que sou, eu tenho que ter a sensibilidade de ouvir a real necessidade dessa mulher. E claro, como profissional da saúde, introduzir, despertar nessa mulher ali também o desejo pela busca do hábito saudável, porque é longevidade, é saúde. Para essa mulher que está no climatério e na menopausa, que é o que eu faço com elas? Ela chega para mim sentindo, em média, 40 sintomas, que é o que acontece com uma mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa. Então, eu tenho que ficar tudo isso, porque, assim, essa questão do climatério e da menopausa não se fala. Hoje, a gente está em pleno século XXI, a gente está com a coisa muito evoluída, mas a cabeça dessa mulher não foi preparada para viver essa fase. Nós não fomos preparadas para viver essa fase. Né? Então, essa mulher chega cheia de dúvidas, cheia de medo, muitas vezes encaminhada por esse médico, está com a autoestima destruída, porque ela não está se conhecendo mais, mudou tudo. Ela dormiu de um jeito e acordou de outro. E não está entendendo, e quem vive com ela também não entende. E o pior, que vira para essa mulher e fala para ela, mas isso é coisa de mulher. Essa mulher chega fragilizada. Então, assim, por isso que eu estou te falando. E quando veio para mim essa questão da nutrição, veio com um propósito muito maior na minha vida. Então, primeiro eu transformei a minha vida. A minha vida foi transformada pela nutrição. E depois da minha vida ser transformada, eu fui sendo capacitada e buscando capacitação para que eu conseguisse fazer isso na vida de outras mulheres, porque senão aquilo não ia fazer mais sentido na minha vida. Né? Primeira transformação, e aí, quando eu começa até para você entender elas, né? Começa em nós, perfeito. É verdade. Então, quando eu, assim, o que eu vi na faculdade, quando eu me formei? Essa nutrição cartesiana, essa nutrição matemática, essa nutrição que pensava em boca, em estômago. E eu falo sempre uma coisa, eu falo, a nutrição, ela começa na mente da gente. Eu ia falar isso agora. Olha, é verdade. Então, a nutrição começa aqui. Porque a comida, ela não pula na minha boca sozinha. Eu pego essa comida e trago para mim. Então, se eu sou uma mulher que estou ali a partir dos 40 anos, sofrendo com sintomas, e se eu sei o poder que esse alimento tem de melhorar, se eu sou bem orientada, e junto com isso, tem todo esse aporte emocional envolvido, que assim como você, eu também fui buscar ferramentas, meios, para tentar fazer o máximo por essa mulher, porque pensar, meu Deus, se eu tô aqui, como que eu não vou fazer o meu melhor pela vida dessa mulher, né? Então, assim, não dá para pensar desse jeito. Quando essa movimentação começa na mente, eu falo muito de Deus, porque eu uso a Bíblia como meu manual de instrução, né? Para vida. Eu estudei teologia para ter esse direcionamento, para aprender a viver, gente, porque viver não é fácil mesmo, não.
a gente não buscar conhecimento, não buscar mentores, a gente patina muito. Então, hoje eu aprendi, não é à toa que eu sou mentora, que eu preciso de mentor para tudo. E eu gosto, porque ele me direciona num caminho reto, mais assertivo. Mesmo com esse caminho, eu tenho as minhas limitações. E a palavra de Deus, ela fala para a gente renovar a nossa mente. Né? Exato. Porque tudo começa na mente. Então, foi algo que eu trouxe para a minha vida, levei para o meu trabalho, para a vida das minhas clientes, que a gente precisa entender. Porque quando a nossa cliente, nós, né, renovamos a nossa mente, né, ela não vai caminhar só no momento que ela está com a gente. Foi transformado tudo dentro dela, né? Então, você vai ensinar ela a caminhar sozinha, ou seja, ela não vai ficar dependente de você. Né? Porque o que acontece, eu vejo muitas mulheres que querem emagrecer, né, no seu caso, por exemplo, na consultoria de imagem também, porque tem gente que me procura para tampar mais um buraquinho, igual comprar roupa na loja. Só que quando ela chega aqui, eu falo, não é isso que tem aqui. Ela fala, nossa, eu vim aqui para aprender a me investir. Eu falei, não, você veio aqui para tampar mais um buraquinho. Porque aquela mulher consumista que gosta de comprar muito, quando ela chega aqui, é uma transformação de dentro para fora. E quando não renova a mente, o que acontece? A pessoa, enquanto está com a Fernanda, está comendo tudo direitinho, está fazendo a dieta, fazendo atividade física, porque tem aquele incentivo. A Fernanda entrega, né, tudo para ela, acabou. Aí ela começa tudo de novo. Por quê? Porque não teve uma mudança interna. Não é assim? Não, mas totalmente. Olha só, você deve já ter atendido pessoas assim também, então acompanhar mulheres dessa forma. Por exemplo, pacientes bariátricos. Se esse bariátrico ele foi buscar a cirurgia bariátrica pura e simplesmente por uma questão de peso, ele vai ter reganho de peso ou pior ainda, ele vai transferir para outra coisa aquela necessidade emocional que ele tinha da comida, porque é uma necessidade emocional. Por que emagrecimento é tão difícil, Jane? Justamente por isso, porque não é boca. A boca, ela responde àquilo que vem um comando daqui, da mente. Então, se você começa o emagrecimento virando para um paciente falando para ele, olha, por favor, para de comer que você vai emagrecer, ele vai olhar para você, vai fazer assim, ele vai virar, ele não vai emagrecer, gente. Ele até pode, no primeiro momento, às vezes, seguir alguma coisa, mas daqui a pouco não vai, porque quem manda é a mente. Não é à toa que o cérebro está aqui acima da boca. Ele não está abaixo. Porque se fosse menos importante... A gente tem medo, né, Fernanda? Eu falo a gente, porque tudo que a gente ensina as nossas clientes, a gente também passa, por isso que a gente ensina, passou, superou. A gente tem medo de olhar para as nossas fraquezas, a gente tem medo de olhar para o que está doendo, e a gente não vai, né? A gente tem que ir lá no nosso porãozinho, a gente tem que vasculhar tudo para entender o que está acontecendo com a gente, e assumir isso, entendeu? Ser você, para você poder trazer uma nova história para a sua vida. É exatamente isso. E é isso que eu falo para as minhas meninas, né? Eu falo, olha, por que eu digo a vocês, e isso é uma coisa do fundo do meu coração, Jane, que eu acredito e tenho vivido isso, que o climatério e a menopausa pode sim ser a melhor fase da vida de uma mulher. Por quê? Porque é uma mulher que já está madura, é uma mulher que tem uma vivência, é uma mulher que, a depender da idade dos filhos, esses filhos já saíram de casa. Então, assim, é uma mulher que tem possibilidade de olhar um pouco mais para ela, só que ela está tão acostumada a não olhar para ela está tão acostumada a se colocar lá em último lugar, se ela se coloca, que ela tem dificuldade de começar. Então, eu recebo muita mensagem aqui no meu Instagram, assim, mulheres falando assim para mim, Nutri, nossa, eu me vi, eu me identifiquei, mas por onde eu começo? Né? Por onde? Para quem? Para onde eu vou? Eu começo por você. Então, vamos juntas, vem aqui, cola em mim aqui, vamos juntas, né? Que é isso. E eu acho que o seu trabalho, ele tem tudo a ver com isso, com a minha proposta de trabalho, justamente por isso, porque quando uma mulher vem primeiro para mim, né? Vamos imaginar que ela vem, não, então eu vou lá na Fernanda, vou começar a trabalhar essa questão, né? E eu falo por mim, eu vivi uma transformação, eu era uma pessoa com sobrepeso há 13 anos atrás, eu venci quase 15 quilos, então assim... E eu vivi tudo isso que eu falo hoje. Eu era depressiva, eu era ansiosa, eu era uma mulher que só usava legging preta, porque eu tinha uma coleção de legging preta. Né? De roupa preta, né? Roupa preta, porque preta emagrece. Deixa eu fazer um gancho nisso que você está falando, só para a gente não deixar passar. A consultoria de imagem, ela trabalha técnicas de equilíbrio.
né? Então a gente sabe, através das cores, das linhas, das formas, do tecido, trazer, né, um equilíbrio visual para essa pessoa poder camuflar algumas imperfeições. Mas olha o que eu descobri nesse processo. Porque quando eu comecei a me formar em consultoria de imagem, a gente ouvia falar, a pessoa não precisa, né, toda mulher quer emagrecer, não precisa emagrecer. A gente pode usar técnicas da consultoria para ela poder se ver melhor. Mas aí a gente cresce olhando no espelho. E a gente vai conhecendo o nosso corpo no espelho. E é aquele corpo que é seu, aquele que você vê todos os dias. E a gente também não entende o que é certo, o que é bonito, o que não é. A gente começa a ouvir das pessoas. Que, né, cada padrão, a gente vai se adequando a esse padrão. Mas, na verdade, é mais fácil para a gente aceitar aquilo que é da gente, que você acostumou a ver todos os dias, tá? E a gente gosta da gente, a gente gosta do que a gente vê. A gente passa a não gostar quando a gente começa a ouvir muitas vozes e viver muito esses padrões estabelecidos pelo ser humano. Mas aí é que tá. Aí essa pessoa começa a ter uma ansiedade, uma insatisfação, e ela começa, né, o emocional, comer. Fernanda, você pode trabalhar a técnica que for. Porque a gente até quando vai no banheiro, a gente vê o corpo da gente. A gente olha para baixo e vê. É você com você. E quando essa mulher perdeu, né, esse cuidado, esse autocuidado, e começou realmente, né, se entregar a essa ansiedade, uma situação emocional, cada uma tem, né, uma realidade, não adianta você trabalhar técnica, entendeu? Dá uma camuflada, ela olha no espelho e fala, nossa, ficou legal. Mas quando ela vai no banheiro fazer xixi, ou quando ela chega em casa, que a gente se olha no espelho, que ela tira a roupa para tomar banho e coloca uma roupinha de dormir, a insatisfação vem de novo. Por isso que eu falo assim, a gente tem que conhecer o nosso corpo, entender que cada corpo tem um formato e todo formato tem pontos positivos, todos. Não tem nenhum que não tem. Até o redondo, eu falo, eu amo vestir uma mulher que tem as formas redondas porque ela é proporcional. Tudo é proporcional. E aí o outro pensa, não, tem gente que fala que é melhor ter linhas finas, tem outra que fala que é melhor ser ampulheta. Então, assim, todos têm pontos positivos. O que você precisa é amar o seu corpo e cuidar do seu corpo. Não interessa qual que é o formato do seu corpo. Você tem que cuidar bem dele. Você tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física e tem que aceitar o seu corpo. Porque tem formas, né? Tem gente que ainda mexe, faz uma lipo e até desconstrói o biotipo natural, né? Mas cada um tem uma morfologia, né? Vai chegar um ponto ali que você não vai conseguir avançar mais. Então, assim, ame o seu corpo do jeito que ele é. E claro, se o seu corpo está se transformando em outro formato, que não é seu, é por isso que você não aceita, por causa de uma falta de equilíbrio, tem que buscar, né, entender qual é a fonte que está te levando a isso, que é o que a Fernanda faz, para você respeitar o seu corpo. Nosso corpo é a nossa casa e a gente precisa cuidar bem dele. Sim, nosso templo, né? E sim, e eu muito isso para as meninas assim, né? Eu digo assim, eu falo, olha só, a questão do emagrecimento para uma mulher a partir dos 40, 45, dos 50, dos 60, ele está longe de ser uma questão estética. Claro que a mulher se agrada muitas vezes daquilo que ela vê um corpo que está mudando, ela vê uma camada de gordura que está diminuindo, enfim, aquilo traz uma satisfação até para ela ver que está tendo resultado da dedicação que ela está aplicando a ela. Agora, quando a gente fala, Jenny, para uma mulher que está no climatério e na menopausa, eu tenho que fazer essa mulher entender que aquele excesso de peso ou aquela gordura que veio por causa da mudança hormonal, da fase que ela está vivendo, é algo que está colocando a vida dessa mulher em risco. Você então, trabalha assim, mais com mulheres que estão na menopausa ou não? É algo... Elas do climatério, porque assim, só para te falar para o teu público também, que às vezes não sabe o que é isso, né? Assim, climatério é a fase que antecede a menopausa. Então, ela pode ter duração, muitas vezes, de 10 até 15 anos antes da menopausa. Antes da chegada. Olha que interessante. A gente tem... Olha, fazer live, gente. A gente acha que sabe demais. A gente não sabe nada. A gente tem tanto papel. E o que acontece? Hoje em dia, em razão do estresse elevado, da alimentação hoje muito industrializada, ultraprocessada, a gente está vendo mulheres entrarem na menopausa, muitas vezes com 38, com 40, com 45 anos, algo que deveria acontecer com 60 anos de idade. Só que qual é o grande problema de tudo isso?
é a quantidade de sintomas associados que essa mulher, pela força, pela resiliência, por essa mulher que não está prestando atenção dela, está prestando atenção no mundo, menos nela, ela não está prestando atenção em tudo que está acontecendo, ela está sofrendo e está se acostumando a sofrer. Então, entendeu? E é uma mulher e se acostuma, gente, porque a gente se acostuma com tudo, inclusive a sofrer. E aí essa mulher que não está prestando atenção nela, a não ser que quando o negócio está muito arrochado já, que está tão evidente aquilo, que alguém chega para ela, olha só, hoje de manhã, entrou comigo uma seguidora minha ao vivo hoje de manhã e foi me contar que vinha sofrendo já há tempos, e a irmã dela falou para ela assim, Mara, isso deve ser menopausa. Então, assim, há um completo desconhecimento, não vou dizer completo, tem mulheres que sabem, mas a grande parte das mulheres não tem noção das mudanças. Às vezes a gente se pega a único sintoma que é o fogacho. A gente fala, o calorão da menopausa. Se eu perguntar para uma mulher, falar qual é o sintoma, ela vai falar para mim, o calorão. Só que, muitas vezes, esse fogacho, ele já apareceu depois que muita coisa está mexida dentro dessa mulher, inclusive alteração das emoções. Tem mulheres que desenvolvem ansiedade, depressão. Isso está completamente associado com essa questão da autoimagem, desse autocuidado, né? Então, tudo influencia. A mulher não dorme porque ela tem insônia. E essa insônia vem por causa de um fogacho. Você imagina, Jane, 40 sintomas. 40 sintomas. Pois é, quando você falou desde o início, 40 sintomas, eu falei, meu Deus, 40! Essa questão da autoimagem é tão incrível, porque a autoimagem, né, teoricamente, é como eu me vejo. Mas, na verdade, ela vem de como as pessoas que são importantes para mim me percebem. E é tão incrível que, por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço, e a gente vê você falando também muito apaixonada, porque você está vendo as pessoas se realizando e isso realiza a gente, né? A realização do outro é algo que a gente só descobre depois, viu, gente? Porque quando a gente é imaturo, a gente só busca as coisas pra gente. E quando a realização do outro nos realiza, nossa, a gente quer se lambuzar, a gente quer ajudar todo mundo, né? E aí, esse momento da gente se ouvir e olhar pra gente, eu já tive pessoas que tinham uma vida tão ocupada que no momento da entrevista de descoberta, onde ela estava conversando sobre ela, coisas que pra gente assim parece até boba, ela falava, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Ouvir o que ela faz, a rotina dela, entendeu? Analisar o comportamento que ela está tendo diário, uma coisa que parece boba e que não é boba. Né? Hoje eu tô construindo uma casa, né? E aí, numa estratégia já pronta, eu falei assim, tá, eu quero uma banheira. Um lugar da banheira. Eu não quero ter uma banheira na casa para ter uma banheira, para dizer que minha casa tem uma banheira. Porque a importância do relaxar para mim hoje é tão importante do banho, porque eu sempre fiz tudo correndo, Fernanda. Também correndo, eu como correndo sempre. E agora eu tô trazendo, né, esses cuidados de a hora de se alimentar, de comer mais devagar, a hora de tomar banho, eu quero ter uma banheira para relaxar, não é um luxo todo, entendeu? É pensando em mim, porque eu cada vez mais vou entendendo a importância de olhar para mim, de me sentir, de me perceber. É isso que vai mudar tudo à minha volta. Né? E a gente, é isso mesmo, é uma correria diária, todo dia, e até o que a gente vai fazendo é porque o outro está fazendo, é ali pro tal que está na moda, é isso aqui que está na moda, o método tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente precisa se ouvir e buscar aquilo que realmente atende a nossa necessidade de buscar, porque a gente é muito importante. Tem pessoas que entram em contato com a gente e falam assim, primeira coisa que ela quer saber, quanto que é a consultoria de imagem? E isso me dói muito, porque eu falo, gente, não é isso o mais importante, quanto que é? É o processo, é essa pessoa entender também, né, se isso vai atender a necessidade dela. Eu falo, calma, não se preocupa com o preço, porque o mais importante é o que isso tem para te oferecer. Né? Então, assim, a gente precisa colocar a gente em primeiro lugar e saber fazer investimentos que são necessários, porque sair um celular novo a gente não pensa duas vezes, até parcela para comprar, às vezes nem é necessário, mas quando é para a gente estudar algo, porque eu tinha essa resistência,
né? Era uma viagem interessante que todo mundo ia para um cruzeiro, só porque todo mundo ia, eu me virava para parcelar. Mas quando era algo para cuidar de mim, né, nessas imersões mesmo que eu fazia de inteligência emocional, eu pensava, mas que negócio caro. Hoje eu falo, gente, é muito barato. Isso mudou minha vida. Mas antes eu achava caro. Entendeu? Né? Esses dias eu falei para uma pessoa da minha família, falei, vai no psicólogo. Esse psicólogo você me indicou R$450? Eu falo, mas você gasta isso no restaurante. Sim, aí é questão de valores, né? É incrível como a gente não aprendeu a entender o valor do que tem valor. Mas a gente está tendo oportunidade, né, Fernanda? Muita gente ainda não está com o olhar voltado. Às vezes também porque a gente não viu a família tendo, né, essa atenção, esses valores. Eu mesma vim de um lar onde eu não entendia, não tive muitos exemplos. Eu tive que crescer, errar, para poder aprender. Então, assim, hoje a gente também pode se inspirar em outras pessoas, né? Chegou um momento que eu falava assim, mas fulano também saiu de uma família simples igual a mim e tá lá e cresceu desse tanto. O que essa pessoa fez? A pessoa estudou isso, estudou aquilo. Foi assim, nossa, então estudar muito leva a isso. E eu comecei lendo livros. Gente, eu odiava ler. E eu sou uma pessoa assim que tudo que eu começava, eu não concluía. Mas foi o danado do livro que me ajudou, porque eu não tinha dinheiro para me especializar, para várias formações. Mas os livros, que eu falo que é o custo-benefício mais incrível que existe, é o tal do livro, né? O livro foi me ajudando a olhar para mim, me incentivar. Eu comecei a ver através dos livros que as histórias mais lindas de sucesso não vieram de pessoas que tinham condições, que veio de uma família tradicional, não. Foram de pessoas que foram lá, que lutaram com as suas limitações e fizeram acontecer. E eu falei, olha, então eu também posso. Eu sempre pedi para Deus sabedoria. E quando eu via isso, eu falava assim, Deus me deu. Se essa pessoa pode, eu também posso. Eu sou ser humano igual a ela, ainda tem saúde para fazer. E aí, acreditando em mim, de movimento em movimento, eu cheguei até aqui, né? Às vezes tem gente que quer entrar na minha formação, Fernanda, e fala assim para mim, um dia eu vou fazer, nunca vai poder. Aí um dia eu virei para uma pessoa que ela me chamava muito no direct para eu conversar com ela. Não, porque eu dependo do meu marido, eu tô desempregada e meu marido disse que não pode, que eu não posso investir agora. Eu peguei e falei para ela, vai fazer uma diária. O quê? Você quer que eu limpe para casa dos outros? Foi quando eu precisei chegar aqui, eu me cadastrei em tudo quanto é agência de promotoria, sabe essas promotoras de supermercado, aquelas meninas que ficam fazendo degustação, e em todas eu me cadastrei, mas chegou um momento que não tinha. Eu ligava, eles falavam, gente, tem só panfletagem, e é na rua, sol quente, sinaleiro. Eu fui porque eu olhei não para o que eu estava fazendo, mas para onde eu queria chegar, e eu sabia que era digno, entendeu? E eu pensava, se eu for uma, se eu for duas, se eu for três, eu vou juntar esse tanto e vou pagar. Então, assim, foi tendo essa mentalidade que eu cheguei até aqui. Porque eu vim de uma família que falava que tudo tinha que pagar à vista. Minha avó, eu achava isso bonito. Um dia eu entendi que não é nada de bonito. O bonito é você saber trabalhar com dinheiro. E se você puder comprar fiado, às vezes coisa que tem um juro baixo, é inteligente. Então, assim, hoje eu aprendi isso. Entendeu? E sair dessa crença limitante que eu fui criada com os meus avós e sair de um cenário, Fernanda, que quem me conhece, vou muito longe não, há 8 anos atrás, falando, o que você fez? Por que a sua vida mudou desse tanto? Eu falo, não caiu do céu. Foi muito suor. Muito pensei em desistir várias vezes, olhar para mim, entender o meu valor e buscar pessoas que podem me ajudar, sair de perto de pessoas que não iam me ajudar, sem acusar, porque cada pessoa tem o seu tempo, claro, mas chega um momento que você precisa sair de perto de pessoas que não estão colaborando com o seu crescimento, porque isso vai mexer com toda a sua estrutura. Aí mexe, e da mesma forma que pessoas te paralisam, você tem, né, quando você está perto de pessoas que te impulsionam, acontece a mesma coisa, né? Eu falo que o nosso maior limitador somos nós mesmos. Né? Aquilo que a gente acredita não ser capaz, na verdade. A gente valoriza aquilo que a gente acha não ser capaz de fazer. E aí, quando você tem essa condição, essa possibilidade do que você viveu, do que eu vivi,
e do que a gente ensina, de fazer uma mulher reprogramar isso e dela entender que ela pode, do jeito dela, da maneira dela, da estratégia dela, e ela pode. Então, assim, eu falo, eu vejo muita gente falar... Isso é tão sério, Fernanda, isso é tão sério. Uma mulher me ligou esses dias, ela queria conversar sobre o curso. E ela falou para mim, falam e eu não acredito, eu acho que aquilo é mentira. Ela falou para mim. E eu falei para ela, eu entendo você. Por que ela acredita que aquilo não pode ser verdade? Que essas alunas estão se encontrando, que encontraram uma profissão que estão mudando a vida delas, que está trazendo um bom faturamento. Porque ela vem de uma estrutura, né, de um meio que ela não vê essas realizações e isso ainda não aconteceu com ela. Então a gente fica assim, desacreditado. E quando a gente vê, a gente acha até que é mentira. Ou até que as pessoas estão pagando para falar. Eu falei, o que você acha? Eu cheguei a perguntar para ela, você acha que eu coloco essas pessoas para falar? Ela falou, não sei, porque eu, ao mesmo tempo que eu duvido muito, eu acredito tanto no que você fala, eu te acho tão verdadeira. Ela falou para mim, mas eu sinto tanta verdade no que você fala, mas quando eu vejo elas falando, parece que eu não acredito. Eu não acho que isso é possível. E olha, gente, se a gente não acredita que é possível, não tem jeito não. Porque é você que tem que acreditar. Jane, é mente. Todo pensamento, gente, entendam isso. Vocês, mulheres que estão aqui, quem está... Todo pensamento produz em nós um sentimento. E esse sentimento, ele vai gerar em você uma ação voluntária ou involuntária. E quando você sabe isso, quando você entende isso e você fala, bom, então se depende de mim isso, o que é que eu posso fazer? E parar da gente colocar o foco, o zoom naquilo que não pode, né? E porque a gente dá uma força enorme para esse não pode e a gente acaba, muitas vezes, às vezes até é mais difícil não poder do que poder. Eu falo isso para as minhas meninas. Eu falo, vocês estão valorizando tanto o não consigo, o não posso, porque só comigo acontece isso, vocês estão deixando de olhar para aquilo que vocês podem. Né? Daquilo que é possível ser feito. E, gente, sempre é possível. Né? Eu creio, assim como a Jane como eu, a gente crê no possível e que se para Deus não há impossível e nós somos instrumentos, nós estamos aqui nessa terra com um propósito, gente, não é impossível, não há nada que te paralise, não há nada que seja para você limitador, que você não possa mudar na sua vida, que você não possa reescrever a sua história, que você não possa transformar a sua, por mais... Eu também não vim de uma família que me deu... A minha mãe fala isso para mim hoje. A minha mãe fala para mim assim, né? Ela fala para mim, Fernanda, quem dera eu, na sua idade, tivesse essa mentalidade que você tem, que eu não sei de onde veio. Mas deixa eu te explicar o que é, Fernanda. Os nossos pais não tiveram a oportunidade dos acessos que a gente está tendo hoje, não. Gente, o que a gente está vivendo hoje é precioso. E como que a pessoa vai te oferecer um negócio que ele não tem, não está tendo acesso, né? E o comportamento mudou bastante. O primeiro livro de Deus, o Gênesis, né, da palavra de Deus, fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso mexe muito comigo, tudo que está na Bíblia, né? E a abundância de Deus também mexe muito comigo. Sempre que eu estou em algum comportamento de escassez ou vivendo algo que é escasso, esses dias mesmo eu fui furtada em São Paulo, raparam tudo em minha conta, sabe? Eu olhei para tudo aquilo, eu fiquei 2 dias de cama, que me derrubou. Eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Como que alguém deu conta de fazer isso em 40 minutos? Mas depois eu me levantei com uma força tão grande, eu comecei a olhar para o que eu podia fazer para mudar aquela situação. E sempre que eu estou passando isso, eu falo, e o que estou bem também, eu falo, Deus é abundante. E Ele tem uma vida abundante para a gente precisa desfrutar disso. E olha, gente, está nas nossas mãos. A gente precisa acreditar e tomar posse dessa abundância, dessa plenitude. Só que existe o tal do livre-arbítrio, sabe? A gente tem tudo ali para poder fazer uma escolha errada ou uma escolha assertiva. É você que decide onde você quer chegar. E a primeira coisa é você entender o que você está fazendo aqui, entender que você tem princípios, que você tem valores e que você vai embora, que você vai partir. E olha, o mais incrível é que você tem uma responsabilidade de cuidar das suas emoções e de se superar, sabe por quê? Não é só por você,
Porque quando isso acontecer, você vai ajudar outras pessoas, é aí que você entende o propósito, a se superarem também, a cumprir esse propósito, e aí que a gente vai entendendo o que a gente está fazendo aqui. E quero agradecer a Fernanda pelo convite, conte comigo, vou voltar mais vezes, e gostei demais, amei conhecer o seu propósito, porque agora eu sei que eu posso estar falando de você para as minhas clientes, que a gente precisa, né, de pessoas como você para ajudar também, que tem coisa que as técnicas da consultoria não resolvem, entendeu? A gente precisa de profissionais, a gente não dá conta de fazer tudo. Eu tenho certeza que você vai ser uma das pessoas facilitadoras nesse processo aí de reencontro meu amor, de mulheres e de cumprimento de propósito, porque no final, meninas, tudo se resume a cumprir propósito. Vocês estão entendendo? E é esse danado do cumprimento do propósito que realiza a gente. O dia que eu descobri isso, eu falei, esse quer viver a vida ajudando pessoas. É com a cabeça arrepiada, que assim, e as minhas meninas sabem que quando minha cabeça arrepia, que eu falo, gente, é tão grande. Eu queria, assim, da mesma forma, para mim acabou sendo algo muito maior do que eu imaginava que fosse, né? Então, assim, meu coração, você pode ter certeza que tá bem com o seu. E o que você precisar de mim também, eu tô aqui à sua disposição, olha, totalmente à tua disposição. Que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, te dando sabedoria, renovando todos os dias as suas forças de manhã, viu, querida? Vistam-se de si e usem todo o poder que a sua imagem tem. Presta atenção, você não vai buscar poder em nada, já está dentro de você. Com certeza. Tá bom? Um beijo, boa noite. Querida, boa noite, Deus abençoe, bom descanso, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada, que delícia, né? É tão gostoso quando a gente tem a oportunidade da gente parar de fazer essas pausas e olhar para dentro da gente. Eu sei que cada live dessa que eu venho fazendo com vocês é para trazer em vocês, para poder motivá-las a esse despertar, para vocês olharem para vocês, né? E de não acreditarem que realmente não tem jeito, porque tem jeito sim. Você que é mulher aí que está passando pelo climatério e pela menopausa, inclusive quer saber mais sobre isso, a partir dos 40 anos, volta esse olhar para você. Falei aqui no começo da live, se alguém não assistiu, se alguém não acompanhou, todas nós, sem exceção, enquanto houver vida, haverá menopausa. E todas nós passaremos por essa fase que, quando você é bem orientada, quando você sabe o que fazer, essa fase é, sim, a melhor fase da sua vida. Muito obrigada, tenha uma noite abençoada, de descanso, de renovo, e amanhã a gente se fala. Um beijo para todas vocês, muito obrigada, viu?